vamos começar aí, passar a palavra para o Henrique. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco hoje sobre Singular, tá? Como implementar funcionalidades web em tempo real. A gente tem visto muito ultimamente trabalhar com real time é uma coisa cada vez mais comum. A gente vê exemplos de sites de relacionamento. E essa é uma biblioteca, uma API para desenvolvimento de aplicações em tempo real para a plataforma .NET. Henrique Ribeiro, eu trabalho lá no Tribunal de Justiça, eu trabalho com .NET já há 10 anos, desde a primeira versão, desde o lançamento. Ando de bike e jogo StarCraft um pouquinho. Qual é a motivação de trabalhar com real-time? Vamos lá, pessoas querem receber atualizações o mais rápido possível. A gente tem exemplos de Twitter, Facebook, chats, notificações em tempo real, softwares colaborativos, aplicações de negócio que precisam fazer a comunicação em tempo real. Ou seja, o cara fez um cadastro aqui e aparece exatamente para aquela pessoa que tem um direcionamento para ela, sem ter que ficar fazendo consulta, sem ter que dar refresh no navegador e assim por diante. Então, a ideia do real-time é justamente isso. Tá, beleza, então quando a gente fala de real-time, a primeira coisa que nos vem à mente, quem já dá um pouquinho mais de uma pegada vamos trabalhar com HTML5, né? Mais especificamente o WebSockets. Só que, tá lá, o WebSockets, extensão do HTTP, ele fornece um raw socket, né? Um socket de baixo nível para trabalhar a nível de HTTP. É full duplex, então eu consigo tanto mandar mensagem quanto receber mensagem ao mesmo tempo, né, que nos fornece, e facilidades para atravessar proxies, servidores de proxy. Quando a gente está trabalhando com sockets, a gente está trabalhando com portas diferentes do que a porta 80, especificamente. Porém, ainda está em desenvolvimento, nem todo servidor de proxy suporta o HTML5, nem todo servidor web suporta o HTML5, WebSockets, nem todo browser suporta o WebSockets. E outra, trabalhar com raw sockets é complicado. Você vai trabalhar com baixo nível, você vai trabalhar com bytes, você não vai trabalhar com protocolo HTTP. Você vai especificar o seu protocolo. Você vai lidar com toda essa problemática do tráfego de dados entre o cliente e o servidor. Mas você vai ter que levar em consideração a questão de escalabilidade. Se você tem nós de servidores, você vai ter que levar isso em consideração. No caso de aplicações, por exemplo, com servidores web Microsoft, você vai ter lá os farms, nós, de servidores. Se for uma outra tecnologia, você tem a questão de nós também, mas com uma outra tecnologia você também vai ter que lidar com isso, não tem jeito. Então isso é complicado. Aí o que acontece? Beleza, vou fazer uma aplicação web que eu quero que seja real time. Então eu acabo caindo mais ou menos nessas 5 opções de transportes. O que a gente está falando de comunicação em tempo real, a gente está falando de transporte entre cliente e servidor. Quais são as técnicas? A gente tem a Forever Frame, que é uma técnica pro IE, ou pro IECA, né? Grande IE, sempre mexendo no saco da nossa vida. Mas é uma técnica que só é usada, no caso, quando o navegador é Internet Explorer. A gente tem o Periodic Pooling, que é aquele, faz um refresh, espera 5 segundos, faz outro refresh, espera 5 segundos, e assim vai, né? Tosco. A gente tem o Long Pooling, que é mais ou menos uma evolução do Periodic Pooling, que significa, eu faço uma conexão AJAX com o servidor, mas o servidor não me responde naquela hora. O servidor vai me responder quando ele tiver informações para me mandar. Então ele prende a minha conexão. Geralmente existe um timeout, por exemplo, de 30 segundos, 1 minuto, o servidor dá um disconnect e a aplicação não reconnect novamente. Esse é o long pooling. Existe o Server-Sent Events, que é do HTML5. Nesse caso aqui, a maioria dos browsers já estão implementados. É uma das formas mais comuns de enviar dados do servidor para o cliente em pedaços, chunked, né? Porém não funciona no IE, é o único que não tem, tá? E normalmente. E tem os
WebSocket, eu já falei que ainda é uma promessa para a gente, né? Então, qual usar? A pergunta de qual usar vem em browser. Para qual browser que eu vou implementar? Dependendo do browser que eu for trabalhar, eu vou ter que levar em consideração praticamente todos os meios de transporte. E isso é complicado você gerenciar. Quando você está querendo desenvolver uma aplicação, você não quer lidar com esse tipo de coisa. Você quer simplesmente mandar mensagens, receber mensagens, fazer sua aplicação piscar, fazer coisas bonitas e tal. Eu não quero ficar lidando com todas essas técnicas. Tá? Então, Sinor é um projeto que veio para resolver essa questão. É um projeto focado para a plataforma .NET. E que ainda tentar para envolver outras plataformas também. Então lá, o que o Sinor faz? Ele mantém uma conexão persistente entre cliente e servidor utilizando o melhor transporte. Então o que acontece é que quando você vai estabelecer, quando você colocou o projeto, abriu a página, vai haver a conexão, existe um processo de negociação de um protocolo que entre o navegador e o servidor, ele vai detectar qual é o melhor cenário de transporte para aquela conexão. Detectou isso aí? Beleza. A gente tem a abstração, né, no caso da noção dos transportes. Eu não vou lidar com transporte na hora que eu for trabalhar com Sinor. Tá? Isso é feito pela biblioteca, pela API. Né? E ele vai acabar, com isso, nos fornecendo apenas um modelo de trabalho. Não preciso me preocupar com transportes. O projeto Sinor, ele é criado por dois caras, o Damon Edwards e o David Fowler. Não tem nada a ver com o Martin Fowler, tá, gente? Eles são integrantes do time de ASP.NET da Microsoft. O ASP.NET, para quem não conhece, é a plataforma API Web da .NET. É um projeto open source, está disponível lá no GitHub. Projeto com a licença MIT. Escrito ele totalmente em C# e jQuery, ou seja, ele depende do jQuery no lado cliente para fazer a comunicação de navegador com o servidor no caso. Tá? E essa API é totalmente assíncrona. Mais ou menos, para quem já conhece, vocês conhecem Node.js, não conhecem? Já devem ter ouvido falar de Node.js. É o mesmo princípio do Node.js, né? Você não vai ter aí o bloqueantes, com isso você tem um nível de escalabilidade muito maior. Então a gente tem, quando a gente vai trabalhar com Sinor, a gente tem dois modelos de conexão. A gente pode trabalhar com Persistent Connection ou Hubs. Persistent Connection é como se fosse o seguinte: eu abro uma URL, no caso vamos chamar de endpoint, vamos supor que fosse assim, nome da minha aplicação /chat. Então, no meu servidor, qualquer mensagem que for ocorrer, que for enviada para o servidor e do servidor para o cliente, ele vai através dessa URL /chat. Então isso é uma conexão persistente. Nesse cenário, eu tenho que lidar com toda a lógica do tráfego de dados e da comunicação que vai ocorrer no sentido da aplicação. Né? O que eu vou mandar, o que eu vou receber, qual é o cenário. Isso é eu que defino o meu workflow. Tá? Então, a gente trabalha num nível muito mais baixo. Uma rota deve ser definida. Essa rota que eu falei é uma URL, é um endpoint que eu vou definir para o caso da minha conexão persistente. Lembrando que eu posso ter várias conexões persistentes dentro do meu projeto com o Sinor. Eu posso ter uma conexão persistente para cada sala de chat, ou eu posso ter uma para cada funcionalidade de implementação de um sistema que eu quiser ter. Eu não estou restringido a um só apenas. Tá? Ele está limitado a enviar mensagens. A mensagem no sentido de eu envio um pacote de dados HTTP, recebo um pacote de dados HTTP. O que vai nessa mensagem? Você define. Você não está, ele não está te dando um jeito único de trabalhar. Você que vai definir esse protocolo de tráfego de dados, tá? Que é exatamente o que eu acabei de falar ali embaixo. Já o Ruby, que é uma outra forma de você codificar com o Sinor, você trabalha num nível muito mais alto. O Ruby, na verdade, ele abstrai as persistent connections, ele trabalha em cima. Tá? A rota que você tem que definir com o Ruby, na verdade, você não tem que definir rota para o Ruby. Uma vez que você definiu lá a sua classe, que ela vai ser o Ruby, automaticamente essa rota já está pré-feita. A gente vai vendo isso um pouco no demo. Nesse caso, eu consigo enviar tanto mensagens como chamar métodos. Nesse cenário é mais ou menos assim. Eu consigo lá no meu cliente, no JavaScript, chamar uma função no meu servidor, uma rotina, um método lá no .NET, no C# e vice-versa. Lá no servidor, eu chamar uma função que está escrita no script no navegador do meu cliente. Eu não preciso levar em consideração nada de transporte, nada. É muito simples. Eu queria falar assim, execute a função no cliente.
Tá? Esses dois conceitos são muito bem parecidos para quem vem lá do Node.js, projeto Socket.io e Node.js. Seria mais ou menos a junção das duas ideias do que existe. O tamanho da fonte ali está boa, né? Manda uma mensagem pro PH falando que está rolando aqui. A parte de configuração do projeto, a princípio não ia ter internet, então eu tive que deixar pronta. Mas basicamente o que a gente tem que fazer é instalar um pacote. Para quem vem do Rails, Ruby Gems no .NET chama Nugget. A gente cria pacotes e instala os pacotes. Seria mais ou menos a mesma ideia. Tá? Eu já fiz essa instalação dos pacotes aqui, porque até então eu não sabia se ia ter ou não internet aqui. Mas é um comando muito simples que a gente faz. No caso aqui é apenas uma classe que ela vai atuar como hub. Tá? Nesse caso a classe vai herdar de hub e está pronto aqui. O nome do meu hub vai se chamar MoveShapeHub. Lembra que eu falei de o roteamento, a rota que tem que ser criada, ela é feita automática? No caso, a rota ela vai assumir o nome da classe, que é o nome do hub. Tá? Mais adiante a gente vai ver como que isso fica lá no cliente. Tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar um método chamado MoveShape, onde eu vou passar x e y. Tá? Lá no cliente eu vou chamar esse método MoveShape. Lá no cliente ele vai me passar a coordenada x e y de onde está um quadrado na tela. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu quero que de todos os clientes que estão conectados nesse hub, tirando o cara que está conectado, tá? Sem eu, né, que estou mandando a mensagem, eu quero chamar uma função lá chamada shaped moved shape, passando x e passando y. No caso aqui, ó, moved shape, não existe essa função aqui no .NET. Isso é uma funcionalidade intrínseca do C# 4.0, que é você ter tipos dinâmicos, trabalhar com o conceito de dynamic dentro de uma linguagem que é estática. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando o cliente chamar MoveShape, eu vou notificar todos os clientes, menos o cliente que está mandando a mensagem para lá. Na verdade, estou chamando a função MovedShape lá. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar agora um script que vai na página que vai fazer a chamada. Vou adicionar aqui alguns scripts. Essas referências que eu estou colocando aqui é apenas para IntelliSense, só para facilitar na digitação. Não estou dizendo que eu estou fazendo referência, não. É só IntelliSense. Eu sei que eu vou precisar do jQuery aqui, vou precisar do jQuery UI e vou precisar da biblioteca do Scilab. Tá? Então, ok. O que eu vou fazer é o seguinte, quando a minha aplicação carregar, ou seja, no load do JavaScript lá na página, tá? jQuery, tá? Assumindo que a galera já trabalha com jQuery há um tempão aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou pegar a referência para aquele hub que eu criei. Então, no caso aqui, eu vou pegar o MoveShapeHub. Ok, Henrique, mas MoveShapeHub, se a gente olhar na classe, ele está com letra maiúscula e está com letra minúscula. Exato. Quando ele vai fazer a serialização do servidor para o cliente, ele leva em consideração a convenção que é utilizada no JavaScript. No JavaScript a gente usa a table case para a maioria dos membros no JavaScript, com algumas exceções para quando você vai criar a classe, esse tipo de coisa. Aí a letra começa com letra maiúscula. Mas, a princípio, isso daqui vai me dar um apontamento para aquele hub que eu acabei de criar lá no servidor. O próximo passo aqui vai ser criar a referência para a forma, o quadrado que vai ter na minha aplicação web. Então aqui mais um pouquinho de jQuery, assumindo que vai ter um quadrado lá. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu estou
dizendo que lá no meu hub que eu acabei de criar, a função luva de shape, agora eu vou implementar ela. Lá no servidor eu disse que eu estava chamando ela. Tá? Aqui eu vou dizer o que vai ter realmente de conteúdo daquela função. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, tem uma coisinha, né, x e y, né, vai vir de lá. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o meu shape e vou aplicar uma regrinha de CSS nele para fazer a posição. Então, left vai ser x, top vai ser y. Basicamente, então, o servidor vai mandar o posicionamento para em x e y, para aquela função no JavaScript, e eu vou fazer a movimentação. Ok, uma parte está pronta. Agora, o que eu faço? Eu vou estabelecer realmente a comunicação com o Hub, vou abrir a conexão. Start. A função start, toda a API do Signaler, ele trabalha com os objetos default do jQuery, a partir da versão 1.5, né, que são os objetos promise. No caso aqui, a função start é uma função, no JavaScript é uma função assíncrona. Então, eu preciso o seguinte, eu preciso saber quando ela realmente foi startada. Então, eu chamo DOM, faço a funçãozinha, certo? E essa função vai ser chamada quando a conexão realmente estiver sido estabelecida. E o que eu vou fazer nesse cenário aqui? Eu vou fazer shape, aí sim, depois de estabelecida a comunicação, eu vou dizer que shape é draggable. Draggable é do jQuery UI, dá para tornar a forma arrastável na web. Eu vou passar algumas configurações para ela. O quê? Que quando ele for arrastado, eu quero chamar uma função lá no servidor, passar os pagamentos falados sendo que minha figura foi modificada, move shape, no caso que eu vou chamar aqui. O que eu vou passar para move shape? This, né? Nesse caso, this é o elemento que está sendo arrastado, tá? Todo mundo pode falar assim, ô Henrique, toma cuidado com this no jQuery, você pode se confundir de acordo com onde você está, onde você pode estar trabalhando, né? Tem uma questão com this aí que é meio complicada, mas nesse caso o this é o elemento por si só, né? no jQuery. Então aqui que eu vou fazer offset left, eu vou passar para move shape, eu vou passar this.offset top ou 0 apenas, tá? Então o que vai acontecer aqui? Está dando uma revisão. Quando startar, eu vou dizer que a minha forma ela é arrastada. Quando ela for arrastada, toda vez que ela for arrastada, eu vou chamar a função moveShape. Essa função é esse cara aqui, ó, ainda seguindo a mesma convenção. E por último, vou criar agora a página aqui para a gente simular. Beleza. Agora vamos precisar das referências de scripts de verdade. Tá? Então eu vou mandar para lá o jQuery, UI. Não estou me preocupando em mandar as versões em mim, tá pessoal? Isso é apenas demonstração. Faz aqui. Aqui vem um truque. Aqui é o seguinte, ó. A gente vai adicionar um script que não existe no nosso projeto. Esses Signaler Hubs, ele vai gerar o que seriam as classes proxy do servidor no cliente. Ele vai criar um script que a gente vai poder executar. Isso é feito em tempo de execução, né? Dinamicamente. Tá? Por último, que eu vou adicionar aqui, vai ser o meu script que eu acabei de criar. Falta aqui agora criar um div, né? Que vai se chamar shape. Vou aplicar uns estilos aqui.
background color. Aqui. Cursor. Beleza? Compilando o projeto. Vou fazer o seguinte agora. Atualizando o navegador. Aí a ideia. Essa mesma ideia eu poderia fazer aqui, eu achei que o tempo ia deixar um pouco, ia demorar muito, mas eu poderia colocar aqui uma aplicação desktop e eu moveria todos os casos, e todo mundo estaria movendo. Ou colocaria até um dispositivo, um smartphone, um Windows Phone, ou iOS, ou Android, com a mesma ideia. Porque na verdade eu tenho um script trafegando, né, passando de um lado para o outro. Eu posso trabalhar com o script ou eu posso utilizar algumas APIs que o pessoal já fez diretamente para iOS ou para Android. Fácil. Isso aqui. Um outro exemplo que, no caso, um exemplo que eu já instalei do projeto, chama Stock Tinker. Vou pegar esse cara aqui. Fechei. Esse Stock Tinker aqui, vamos lá. Eu queria ver você não entecer. Abre o mercado, automaticamente começa o mercado de inverno. Deixa eu ver se o Firefox vai trabalhar. Bom, enfim, posso deixar aqui no outro navegador, fecha num, abre no outro navegador e funciona normalmente. Tá? São projetos que já tem muito mais informações. Vem todo o fonte e a gente consegue dar uma analisada e fazer algumas coisas a mais. Bom, aí a gente tem mais alguns assuntos que são pequenos. Tá? Beleza, clientes e servidores. Quais são o foco para o que eu desenvolvo, para quem que eu desenvolvo, em que plataforma que isso vai ser hospedado. No caso dos clientes, Similar, JS, qualquer dispositivo que trabalhe com JavaScript, na comunicação, tem o Similar Client, qualquer cliente .NET, Uniforms, UPF, Console Application, Windows RT, que é o Windows 8, ou o tablet. Tá? Nós temos APIs para o Windows Phone, no caso ali, o Windows Phone 7, o Windows Phone 8 está em andamento, Silverlight, Silverlight 5, vocês sabem que estão morrendo. Esses 3 pacotes que estão lá em cima, eles vão morrer, vai nascer um pacote só. Tá? E tem implementações independentes para iOS, Android e para Linux. No caso do Linux, tudo está mais ligado a servidores. O projeto Similar, ele é agnóstico com relação para quem está hospedando ele. Ele funciona independente do servidor web. Tá? No caso, a gente tem o IS7X ou o IS8. No caso, o IS8 dá suporte ao WebSocket, o 7.x não. Tá? Ou pode ser self-host. No caso do self-host, eu abro uma aplicação console e mando registrar a porta que eu quero que ele trabalhe e pronto, minha aplicação está rodando. Isso poderia estar rodando em qualquer servidor, em qualquer local. Poderia pegar o projeto Similar, compilar ele no Mono, que é no Linux,
tá? E rodar como self-host ou rodar sobre uma implementação, um mod para a Spinnet, né? Ou ser simplesmente self-host. Escalabilidade. No início eu falei sobre nodes, né? Falei um pouco de escalabilidade lá no início. Tá? Cinner ele escala através de implementações de service bus, ou seja, troca de mensagens service bus é um tipo de serviço um pouco mais parrudo para troca de mensagens e de forma que a gente garante a entrega. Né? No caso, existem duas implementações, o Windows Azure Service Bus e o projeto Redis. O projeto Redis é bem conhecido no mundo open source, tá? É um projeto open source de larga escala. O Windows Azure é da plataforma de nuvem da Microsoft, da Windows Azure. Nesse caso, por exemplo, eu posso ter diversos nós rodando similar, ou seja, vários endpoints na web, e todos eles estão apontando para um mesmo service bus. Nesse caso, as mensagens podem ser intercambiadas entre todo esse farm, né, nesse sentido. Perguntas? Agora é hora. Oi? Cara, ele é bem parecido com a ideia do Node.js. Bem parecido. No Node.js você tem um servidor, né, que você vai escutar a porta que você quer, e você tem as implementações dos NPMs lá, né, que são as implementações de coisas um pouco mais específicas para o Node. Né? O Node é um servidor web bem fino e escalável pra caralho. A ideia é bem parecida. No caso, o projeto é mais focado no real-time. Seria a junção de duas grandes APIs do Node, que seria Socket.io e o Now.js. Se vocês olharem esses dois projetos, vocês vão ver que são muito parecidos com o Persistent Connection e o Hubs. Tá naquela ideia. Basicamente o que ele tem é a troca de mensagens. Né? A facilidade de você conseguir chamar uma função do cliente e do cliente chamar uma função no servidor. Fica bem simples, você consegue fazer implementações bem complexas. Um exemplo disso, por exemplo, lá no tribunal, a gente tem uma intenção de saber todos os usuários que estão conectados nas aplicações. Só que a gente tem muitas aplicações web que eu não sei se o cara está conectado ou se o cara não está conectado. Eu tenho a seguinte necessidade: se o cara logar num sistema numa máquina, se ele logar na outra, ele tem que desconectar naquela anterior lá. Como que eu faço isso com uma aplicação web? Eu tenho que implementar um mecanismo de real-time para isso. Eu preciso saber. Outra ideia: quantos usuários realmente estão ativos? Outra: eu preciso fazer uma manutenção no sistema, eu preciso mandar uma mensagem para todos os usuários que estão conectados agora. É muito simples fazer isso no celular. Entendeu? E aí vai. Já está usando o J ou implementando? A gente já usa num projeto bem grande lá no Tribunal de Justiça, que gerencia os processos administrativos, expedientes, entre outras coisas lá. A principal implementação do Cinner lá é o seguinte: nós temos uma aplicação web que possui um editor de documentos feito no desktop. A gente tinha a seguinte problemática: como é que eu faço para dar um refresh na tela de trás, no grid de trás, quando o cara fizer uma operação aqui no meu desktop? Eu faço isso com o Cinner. Quando o cara abre ele abre a aplicação desktop ali na web, naquele grid, eu registro uma conexão para o hub, e quando esse cara termina, eu notifico o hub que notifica a minha página dela, faz um refresh automático, faz o que tiver que fazer na tela. Então, ficou muito simples. E estou implementando essas coisas que eu falei. Está em estudo para ser implementada essas funcionalidades que eu acabei de citar. Oi? Mas você quer a fonte do quê? Ele é escrito em C#. O Cinner é escrito em C# e jQuery, porque ele tem parte da API que você tem que levar no navegador, é escrito em JavaScript. Né? A outra parte é escrito em C#, porque ele roda nos servidores web da Microsoft ou em outro, não necessariamente em servidores web. Eu acabei de falar que ele é agnóstico. Mas os hubs e as conexões persistentes é a parte do servidor. Isso você codifica em C#. Você entende vários clientes de boa? Oi? Você entende vários clientes? Cara, tem um vídeo, tem até um material na internet que fala da performance, cara. A performance é muito boa. Essa versão que eu estou trabalhando é uma versão que foi liberada agora de um evento que teve há
uns 15 dias. Ela é a 1.0 alfa. A versão que está em produção hoje, a gente trabalha com a versão 0.5. Essa 1.0 alfa, eles têm uma redução do payload de tráfego de dados de quase metade do que eles fizeram com mudança de protocolo, sem falar um monte de outros recursos que eles já incluíram. Vai vir bastante coisa nessa próxima versão. Um mês, um mês e pouco. Caso aqui a gente performa essa máquina. Claro. Oi? Caso seja real. Beleza, ele faz a aplicação assim. Evitar uma coisa assim, é um fio. Só que depende da máquina do que estiver usando. Depende do navegador, vai depender da máquina. Mas hoje, para navegador, a não ser que o cara tenha uma máquina muito xing-ling, né? O negócio fica travando. É óbvio que se você pegar os navegadores mais lá embaixo, realmente você vai ter problemas. Mas, cara, graças a Deus. O navegador, isso não é conexão. Oi? Gargalo maior não está no navegador, isso não é conexão. Não, se tivesse, se você implementar muita coisa de animação, essas coisas todas, mas primeiro que assim, na maioria dos casos, se você colocar muito de animação, fica feio. Acaba ficando feio. E tem que saber utilizar, né? Tem gente que fala que o programador não sabe mexer com a parte de design e coloca animações rápidas, lentas, né? Muito demoradas. Isso não faça isso. Eu não sou designer, mas é realmente horrível. Então, o negócio tem que ser rápido, evitar esse tipo de coisa mesmo. Eu acho que não seja uma questão, mas você pode fazer estudo sobre o uso de script e você gerar um problema com o navegador, que vai gerar um problema com a máquina. Principalmente foi ele. Oi? Aí paciência, né? Aí, tipo, beleza, se tem uma coisa simples, funcionar ao vivo ali, beleza, coisa básica, tipo, essencial. Então, tipo, eu ouvi falar muito para as pessoas, a dica não é usar em tudo, né? Não, você não vai usar em tudo, você vai implementar o recurso em tempo real naquilo que realmente precisa daquilo. A gente fala no mundo? Cara, tem aqui no site tem uma lista de algumas empresas que já fazem uso do Sinor. Usam para jogos. Legal, você deu uma ideia. Eu vou mostrar um jogo. Tem internet aqui. Singular.net, o endereço, tá? Tem esse jogo aqui chamado Shooter Game. Ele é implementado usando toda a API do jQuery. Basicamente, isso aqui pode ter um monte de gente conectada, tá? Tem vários aí. Eu não sei se tem mais gente aqui, mas passa lá. Pega. E aqui na documentação, tem aqui projetos usando SAM. Jabber, por exemplo, é um chat que é escrito em Signer, que é bem legal, conversa com os caras real. Lá embaixo, o Signer do Objects em C, no caso para iOS. Mais alguma pergunta?